Olha, gente, que alegria, eu estou falando aqui com a professora Neuli. Que alegria, por quê? Eu fiz um projeto da Lei Paulo Gustavo, alguns anos atrás, quanto à questão do livro meu, quanto à questão da minha trajetória, e entrei em contato com a professora. Professora, eu preciso ver aí no vídeo a questão da língua de sinais, eu preciso da sua parceria, gente, precisa de ver que carinho, apesar da correria. Então, professor, acabou que não deu continuidade, porque havia ali, né, uma repescagem e tal, né? Mas a sua disponibilidade, o seu carinho. Então, eu digo sempre, aquelas pessoas que são tão queridas comigo assim, em me ajudar, eu nunca vou tirar do coração. Então, essa gratidão eu terei para a senhora, com a senhora para a vida inteira, viu? Mas eu te agradeço, carinho. Obrigado, tá? Professora que é grande destaque em Telêmaco Borba quando se fala na língua brasileira de sinais, né? Professora, fique à vontade, cumprimentar a senhora. Bom dia. Bom dia. Bom dia, professora. É isso mesmo, professora? Faz um tempo que eu estou nessa área, né? Aham. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Comecei a aprender a língua de sinais. Professora, hoje é muito em voga a necessidade, não é, de comunicação também com aquelas pessoas que têm essa deficiência da audição, também da fala, não é? Uma coisa leva a outra. Se eu não escuto, eu não vou conseguir falar, então, né? Não exatamente, não vai conseguir falar. Tem um treinamento que pode ajudar a desenvolver a fala, porém não são todos que vão desenvolver. Olha lá que interessante. Aí, por que eu falei recentemente? É como lamentação. Era algo que o Brasil já deveria ter acordado há muitos anos para essa necessidade que a gente interagisse com os nossos queridos irmãos que têm esta deficiência. É isso mesmo, professora? Sim, na verdade, né, a língua de sinais ela foi extinta há cerca de 100 anos, no Congresso de Milão, em 1880. E foi banida a língua de sinais por todo esse tempo. Aí, aos poucos que ela foi. Então, a partir de 2002, é que aqui no Brasil ela começou a ser vista com melhores olhos e foi sendo difundida, e aos pouquinhos, né, ela foi sendo desenvolvida aqui também. Nossa, mundialmente foi banida? Mundialmente. Meu Deus, existia e depois baniu-se. Gente, que crueldade. Existe um fato X que a senhora lembre? Por que o banimento? Podemos falar, porque é um fato tão, né? Então, por conta de, como diz, a medicina, alguns professores que achavam que o surdo poderia falar. E aí eles foram obrigados a deixar de sinalizar e usar a sua oralidade. Nossa, professora. Para eles foi muita tortura, porque os surdos mais velhos que a gente conversa, eles reclamam muito desse tempo, porque foi um tempo muito, como diz, obscuro na vida deles, onde eles eram proibidos de sinalizar, e os surdos que estavam nos colégios internos, eles dizem que eles tagarelavam com as mãos quando não tinha ninguém olhando. Quando alguém surgia, eles mais depressa colocavam as mãos para trás para poder, para pensarem que eles estavam só falando. Nossa, professora, nem houve, não só o banimento, mas a proibição, inclusive. Eram proibidos. Nossa. Mas, por exemplo... Até 2000, então, que nem aqui em Telêmaco, por exemplo, que eu comecei a aprender foi em 2000, né, no ano 2000. Aí que estava ainda passos muito lentos, né? Então não tinha intérprete. Tanto que eu estudei com meu filho por conta de ensino médio com meu filho, né? Eu precisava voltar a estudar, voltei a estudar com ele por conta de não ter intérprete formado ainda na área. E eu já estava andando, engateandinho, e eu fui estudar com ele, estudei ensino médio com ele para poder ajudá-lo na... Olha que lindo! Foi uma via de mão dupla, a senhora resolveu voltar a estudar, mas acima de tudo, o amor de mãe ali, de não desamparar e de ter ali o filho, um carinho nesse sentido também. Professora, no Brasil, se no Brasil a linguagem de sinais, né? A língua de sinais, ela veio aí a partir do ano 2000, por exemplo, nos Estados Unidos, em países de primeiro mundo, certamente eles já estavam mais adiantados, né? Provavelmente. Eu acho que foi, agora se não vou me lembrar,
Mas eu acho que foi meio que Aham, meio juntos todo ali. mundo junto, assim, sabe? Isso eu não vou Mas, recordar agora. mas professora, olha, realmente para o nosso público aí é uma notícia triste, né? De saber dessa paralisação, né? Mas graças a Deus que profissionais como a senhora estão aí a todo vapor, até resgatando o passado, compensando, né? Foi Quando a pela gente, luta, né? quando a Pela gente luta vê, né? de- A gente fica tão feliz, os nossos queridos aplaudindo, felizes ali, né? Sim, quando eles são, como diz, como eles são, quando eles são ouvidos, eles se sentem mais, como diz, mais humanos, mais inclusos, Aham, porque a inclusão ainda existe, infelizmente, apesar de tá, né, de ter a língua de sinais, de a gente ver muita coisa nas redes sociais sobre a língua de sinais, aham. ainda assim Há uma acontece, resistência. ainda tem, principalmente por parte das famílias, inclusive. Professora, a senhora em sua casa, né? A senhora é mãe, suas duas crianças, quando nasceram lá, elas têm falta de audição? Gostaria que a Elas senhora são surdas. comentasse, dentro da sua casa, olha só, novamente exaltando o amor de mãe da senhora, né? Gente, olha, não é à toa assim que Deus coloca as situações, né, com anjos, que de repente fossem filhos, né, com outras famílias. Será que se esforçaria a mãe? Então, eu quero primeiro, antes, a senhora comentar a sua história nesse sentido, história da vida real. Eu queria parabenizá-la. Então, antes dos meus filhos, antes de eu reconhecer, de eu perceber, de eu ser incentivada para voltar a estudar, para ajudá-los, eu era uma pessoa. Eu era aquela pessoa lá do mundo da caverna, lá de Platão. Eu era aquela pessoa lá, fechada, tapada. E aí, quando eu voltei a estudar, eu vi uma infinidade de possibilidades, além de estar fazendo a ponte, o elo de comunicação entre meus filhos e as outras pessoas, dos seus amigos também. E através dos amigos que me incentivavam, né, para eu ser professora, eles diziam, você combina professora. Na língua de sinais, você combina professora. Ou seja, você combina para ser professora. Você é capaz de ser professora. E até então, né, eu só tinha visto, quando eu era bem criança, né, não vou dizer que eu sou pequena, quando eu era Somos. pequena, que eu ainda sou, algumas pessoas já diziam, né, como eu fui para a escola, era aquele toquinho de gente, eu aprendi muito rápido a ler e escrever. Vai ser professora, vai ser professora. Mas com o passar do tempo aquilo foi esquecido. Aham, Parei de estudar por conta de né, ter que ajudar a situações. cuidar dos irmãos Exato. menores. E aí depois disso foi me abrindo horizontes que eu poderia, né, ser essa pessoa que poderia estar ajudando outros e ainda tendo a minha independência financeira. A senhora procurou profissionalmente a linguagem brasileira de sinais depois que teve seus filhos, ou a senhora antes já tinha esta curiosidade em entrar na área? Não, na verdade eu nem tinha ideia que a língua de sinais, achava que antigamente lá quando a gente conhecia alguma pessoa surda, que só tinha o termo a mudinho É, do fulano, a mudinha do ciclano, que as pessoas não eram nem nomeadas, não tinham nomes, né? triste isso. Ninguém reconhecia pelo Triste nome. isso. Ah. Eu não tinha conhecimento, né? E depois, quando meu filho foi para a escola, ainda não era permitido, ele só foi ter acesso à língua de sinais a partir dos 10, 12 anos por aí. A partir da minha segunda filha, que também nasceu surda, daí já estava começando. Aí que eu fui ter conhecimento, eu já fazia um curso para familiares de surdos à distância, na época, pelo correio, inclusive, Uhum. com uma senhora que ela era mãe de surda, uma surda que já era formada em psicologia. E através desse incentivo maior que eu tive na minha vida, eu agradeço muito, aí que eu fui vendo que eu poderia estudar, eu poderia melhorar a comunicação com os meus filhos e ainda eu poderia me ajudar também. Essa senhora que a senhora fazia, né, esse curso aí por correio, ela está entre nós? Faz tempo que eu não tenho conhecimento. Qual o nome dela? Ela Para é que Érica Maria Maestre, o nome dela, lá de Curitiba. Érica Érica Maria Maestre, se sinta homenageada ou seus familiares se sintam lá de homenageados. Curitiba. Que E a lindo. filha dela é Rita, que é psicóloga, Aham, e a surda. A dela eu não sei como que ela tá. aham. Se sinta homenageado, né? Ou senhora, ou familiares. Ela tinha um movimento chamado Movimento Familiar A Voz do Silêncio. Olha que lindo, que lindo.
Esse é através da Fique Mônica, à vontade. a doutora Mônica, A que me doutora passou esse Mônica. material. Barreto de Oliveira, E, Fono. isso. Ela que me passou, os primeiros materiais para eu estudar foi ela que me passou. E através disso aí eu estudava, respondia questionários, mandava pelo correio. E aí ela me retornava, me dava o seu retorno, que eu estava indo bem, que era aquele caminho, e enfim, me orientando. Naquilo que eu errava, ela me orientava e eu já ia. Olha que legal, doutora Mônica, que teve ontem, quinta-feira, uma entrevista especial no Oberecando. Ela é minha parceira ali, né, com a Evolua. Além de grande profissional, um coração enorme, né? Sim, Um abraço. Foi uma dos meus filhos na época, e aí ela que me passou os materiais. Um abraço, doutora Mônica, um abraço. Um abraço. Professora, seus filhos, eles já tiveram a sua formação universitária? Conte para mim, qual o nome deles primeiro? Eles vão ficar felizes aí em saber que a senhora está falando. Quer fazer em línguas de sinais alguma coisa? Alguma mensagem para eles? A senhora está falando o nome deles? Então, o meu filho chama-se André, Aham. meu filho, o nome dele, André, e a Cari. O sinal dela é este, o sinal do André é aqui, o sinal da Carilha é aqui. Cari. Então, são os meus dois filhos. Olha que lindo. Quem é a minha luta até hoje. Que legal. Eles já têm formação universitária? Isso, a minha filha é formada em pedagogia, Aham. letras libras. Ele fez letras libras, mas não atua. Aham. Né? Assim como eu, sou formada em pedagogia. Digamos, eu fiz pedagogia quase que 2 vezes. 2 vezes, na verdade. Duas porque vezes. eu acompanhei ela em todo esse trajeto da universidade, né, da faculdade. Uhum. Então ela fez pedagogia, letras livres a gente fez junto, licenciatura em letras livres, pedagogia. E aí ela também já trabalha no CMEI. Que lindo, que lindo. Tanto que foi manchete do site da prefeitura, né? Ela fez primazia ali entre as professoras, né? O magistério. Eu vou pegar ali, furtar a matéria da prefeitura na parte escrita, vou colocar ali como leia também, tá? A matéria que a prefeitura publicou a respeito dela. Qual o nome dela mesmo? Carilê. Carilê, com L no final. Que legal. De onde a senhora tirou esse nome? Então não sei, me veio na ideia. Na verdade eu vi um roteiro de jornal e Lindo mudei nome. um pouquinho. Lindo nome, Apesar lindo de que ela nome. não gosta. Não gosta? Oh! Mas, professora, eu sou obrigado a perguntar algo que, se não perguntar, vão puxar minha orelha. Aquele discurso de posse, não estamos politizando, pelo amor de Deus, aquele discurso de posse da Michele Bolsonaro, na época do esposo dela, ali no dia, né, em que assumiu a presidência, acabou sendo um marco nesta luta, nesta valorização a todos os profissionais da área de Libras? Eu acredito que sim. Aham. Eu acredito que sim, as pessoas começaram a ver melhor, eu acredito, a língua de sinais, começaram a perceber mais, né, que a importância, né, da inclusão, de ter alguém, principalmente lá também, né, para lutar depois, Aham. né, sair. Mas foi bem interessante, sim, foi. Aham. A senhora vê, por exemplo, que em países mais desenvolvidos, em absolutamente todos os eventos, existe alguém que faça o acompanhamento ali, não é? E o Brasil ainda peca nesse sentido? Ainda falta muito. Falta muito? Falta, Uhum. falta muito. Deveria de ter em todos os canais, em todos os eventos que tem, assim, né? Uhum. Deveria de ter alguém ali, porque os surdos sentem falta, né? Uhum. Eles precisam, eles Quando... ficam alheios, principalmente quando não tem alguém, né? Uhum. Da família que possa passar para eles. Vamos supor, a nossa Raíssa Leal lá no skate, né? É uma jovem, 17 anos, 18, enfim, e ela é muito querida, ela tem um coração assim, ela orgulha o nosso país e com certeza ela gostaria de ver também meninos e meninas surdos praticando o skate. Por exemplo, aquele cantor famoso, né? Aquele popstar lá no show dele, ele certamente gostaria de ver, não é? A comunidade, os surdos, né? Perceberiam no aplauso e ele professora, sabe? Me emociona, né? Aham. Se eu se emocionei aqui ao falar, imagina então este cantor
este mega artista, né? Vamos supor uma Raíssa Leal lá, depois que ela termina de fazer a sua manobra, né, no skate, de repente nestes eventos falta de repente alguém ali e quando tem, nossa, teve, vamos colocar no altar. Não, é uma obrigação. Como que a senhora vê? Com certeza. Então, a gente sente de não ter, né? Deveria de ter. Deveria ter, né? Deveria de ter em todos os eventos, em todos os eventos, em todos os canais, ter alguém, porque alguém vai ver, alguém vai estar olhando. E Algum surdo vai estar ali. Muitos estarão, mas uma pessoa que veja e que se sinta acolhido, já se ganha o mundo, né? Com certeza, né? Com certeza. Eles se sentem valorizados, né? Porque são pessoas que nem todo mundo vê, nem todo mundo enxerga, não vê que eles têm potencial, que eles são pessoas com sentimentos, né? Exato. Como todos nós temos, Exato. Com desejos, com sonhos, né? Professora, me deixa fazer uma pergunta pessoal para a senhora. A senhora sofreu muito em ver, muitas vezes, sem perceberem que a senhora era mãe, seus filhos, algumas pessoas fazendo gracinha, fazendo bullying. É muito triste para uma mãe, especialmente quando eram menorzinhos, seus filhos? Quando eram menores, eu sofria muito. Eu sofria muito, muito, muito. E eu nem sabia, assim, me defender os meus filhos, sabe? Eu só dizia, quando falava uma crítica, olha, é o mudinho, ele é retardado. Eu vi isso. Nossa, ele é retardado, está demorando para falar porque ele é retardado. Então isso me doía muito, mas eu também não tinha conhecimento. Eu não tinha muito conhecimento e hoje eu não me incomodo mais, porque as pessoas não têm conhecimento, não vou dizer que são ignorantes, ou até são, porque às vezes não querem enxergar uma coisa que não é porque são surdos, não é porque têm uma fala normal como a nossa, que eles são inferiores aos outros. Exato. Hoje eu não me incomodo, se eu vejo pouco hoje, principalmente na minha frente, mas a gente ainda sabe que tem críticas que arremedam a voz dos surdos que eles oralizam mais ou menos, como os meus filhos, eles têm uma oralidade assim razoável, não é uma voz melodiosa, como dizia a dona Erika Maria Maestre, não é uma voz melodiosa, mas para quem convive como eu, que convive diariamente, eu entendo, mesmo que eu não sinalize. Eu consigo entender. E às vezes há piadinhas, às vezes na própria família mesmo, infelizmente. Só que daí os meninos e meninas, eles têm a sua luz própria, brilham demais. Existe um estudo, né, que fala que toda pessoa que tem deficiência de algo em outro setor ali da vida dele, ele brilha sobremaneira ainda mais, né? E é interessante quando a gente vê esses potenciais, por exemplo, né, professora? Sim, tem surdos artistas, tem surdos que fazem desenhos lindamente, aqui mesmo no nosso meio a gente tem. Tem surdos que fazem piadas, que são humoristas, eles fazem bastante graça, sabe? Assim, é bem gostoso de ver como diz, essa parte artística. Exato. Então, cada um tem a sua, como o senhor falou, o seu modo de ser. Exato, a sua habilidade nesse sentido, né? Exatamente. Professora, a gente sabe que a senhora tem aí um dia muito atarefado. Gostaria que comentasse os locais que a senhora leciona e todo mundo quer saber também, apesar da sua vida, se seu reloginho correndo, sabendo, quando é que a senhora poderia encaixar ali um evento quando a senhora é convidada para ser a intérprete de sinais? Fique à vontade para comentar sobre o seu currículo e essa questão. A minha formação sou formada em Pedagogia, Letras Libras e Proficiência em Libras e Língua Portuguesa. Língua Portuguesa e Libras. E hoje eu trabalho no Instituto Federal do Paraná, no período da manhã. À tarde eu sou professora intérprete na Escola Juventina, que é aqui na rede municipal de Telêmaco. E quando o Instituto precisa de mim no horário contrário, a gente consegue conciliar, porque eu converso com o pessoal da Secretaria de Educação, eles conseguem me liberar. E vice-versa, o Instituto também me libera para eu estar participando em outros eventos. Então eu tenho o dia todo cheio e tenho 2 vezes por semana que a gente oferece curso de Libras.
Ah. né? Eu tenho um curso de Libras na terça-feira, este ano vai ser na terça e na quinta-feira. Aham. Nas terças, na igreja Nossa Senhora Aparecida do Socomim. Olha que legal! E às quintas-feiras, no Centro Comunitário do bairro Socomim. Uhum, verdade. Eu quero pedir desculpa, fiquei muito preocupado de chegar aqui com a professora Neuli e ela ter a razão para puxar minha orelha. Quer dizer que eu comento, falando com o presidente da Associação de Moradores ali do Socomim, eu comento das suas aulas e não coloco suas fotos, daí eu compensei colocando, eu coloquei uma foto de cada um, falei, já que eu pisei na bola, eu coloco 2 fotos aqui das suas aulas. Então, parabéns, viu, por esse trabalho. Né? Professora, estas aulas, a senhora tem recebido um público muito interessante, porque as pessoas que não são surdas, elas também querem, pelo amor de Deus, eu quero aprender, porque eu quero incluir meus amigos, eu quero incluir colegas que de repente precisam me escutar com o som do coração e com a visão. É lindo de ver a adesão das pessoas não surdas às suas aulas. Comente comigo. Então, eu fico muito feliz porque o público que a gente está atendendo, todo mundo já tem a sua profissão, digamos assim. Eles não estão fazendo curso por interesse em ganhar dinheiro. Eles querem simplesmente aprender a se comunicar mesmo com os surdos, com a comunidade surda. Está presente onde a comunidade surda está. Então, isso é um privilégio para a gente, né? Não são muitas pessoas, alguns procuram e acredito que pensam que vai ser facinho, vai sair de lá, já vai estar, né? Porque tem um processo, né? Claro. Não é assim da noite para o dia. Claro. Claro que há algumas pessoas que são mais ágeis para aprender, como em todo lugar, em todas as fases da nossa vida, né? Um às vezes vai mais à frente do outro. Mas todos conseguem aprender, basta ter interesse, estar ali assiduamente, treinar. Não é só ir lá no curso, faz 1h30 de aula e só volta na outra semana e já vai aprender. Não, tem que treinar, né? Tem que treinar em casa, tem que ver vídeos, né? Hoje em dia a gente tem, na minha época, né? Só lembrando como foi, eu até reprovei, inclusive 2 vezes numa prova de banca, porque eu não tinha muito conhecimento, eu não tinha parte teórica, eu não tinha materiais, eu não tinha internet, eu não tinha dinheiro para comprar materiais para eu estudar, né? Exato. Na parte teórica. E hoje a gente tem uma infinidade de possibilidades, né? Acho que estou sendo meio redundante. Não. Mas enfim, tem muitos meios da gente estar se informando, estudando e pesquisando. As pessoas também querem saber qual a possibilidade da senhora fazer essa interpretação e tradução. Gente, só lembrando algo aqui que eu andei comentando em entrevistas recentes com a doutora Mônica, inclusive, com o doutor Marcos Baena, eu falei, doutor, existe aquela coisa assim das pessoas, não, que eu sou seu amigo, você vai lá de graça, esquece que foi gasto aí com capacitação, com estudos. Então, gente, valorizar esses profissionais é muito importante, né? Professora, como fazer para contratar os seus serviços? Quando tiver tempo, né, professora? Então, como eu falei, né, eu presto serviço para o Instituto e para a Secretaria de Educação. Fora desse horário durante o dia, ou é à noite, que eu posso, dependendo do dia estar disponível, e aos sábados. Eu não posso deixar de um trabalho que eu estou... Exatamente, não. Exato. Contratada. Exatamente. Para fazer outro trabalho. Não, quanto a isso, por favor. É até bom. Isso, a pergunta é até boa, porque eu tenho certeza que muitos recursos a senhora teve que fazer, sim, né? Mas, graças ao bom Deus, valorizada que é, né, profissionalmente pela Prefeitura, pelo Instituto Federal, né? Deixar um abraço aqui para o doutor Neres, deixar um abraço aqui para o meu querido Poltronieri, né? A senhora chegou a conhecer o professor Mansueto Poltronieri, né? E daí, o carinho que o Rafael Poltronieri tem com todos, né? Lembra a essência ali do nosso querido professor Mansueto, a professora Nilva também, os pais dele, né? Professora, então, se de repente sobrar uma brechinha no sábado e tal, liga para a senhora, né? Qual o telefone da senhora? Mas com um detalhe, a pessoa tem que lhe avisar com bastante antecedência. Exatamente, para me organizar. Exato. Então, meu número é 42-998-22-23-32. De novo, professora? 42-998-22-23-32. Está aqui, gente, para vocês, né? Precisando, então, tendo tempo, a professora vai estar lá. A senhora, como professora,
vendo seus filhos também. A senhora, neste exato momento, a senhora se sente mais feliz de ver que há a inclusão? Com certeza, né? Ainda tem muito A melhorar? a melhorar, né? Mas já foi dado uns bons passos e, né, que as pessoas, principalmente familiares, né? Não deixe seus filhos, digamos, a ver navios numa história, numa conversa em família, muitas vezes, uma situação que às vezes acontece em todas as famílias, né? Eles querem saber tudo, né? Eles perguntam. Não pode fazer que nem muitos pais, que às vezes alguns filhos me contam, que vai conversar com os pais, não, você não sabe, deixa pra lá, você não sabe nada. Não consegue passar a informação com detalhes. Eu já vivi isso quando eu não tinha conhecimento, de não passar todas as informações para os meus filhos. E se eu esqueço de alguma coisa, até hoje mesmo, eles me contam, não, mas você não me contou, tá? Você não me contou que tinha acontecido isso, né? Porque, na verdade, são muitas coisas na cabeça da gente, às vezes a gente acaba não repassando para eles, não por falta de, né, de interesse, mas às vezes por esquecimento, muitas coisas a gente vive na vida, né? É isso, né? É isso. Eu posso pedir que a senhora traduza para mim uma mensagem a todos os surdos do site Oberecando? Eu vou pedir desculpa de eu não estar sinalizando, porque a estrutura da língua de sinais é diferente da língua portuguesa. Não, fique tranquilo. Então deveria de ter um intérprete. Tá certo, tá certo. Professora, se a senhora pudesse passar, não é, este recado que vou falar agora para a senhora. E a senhora faz free para mim, tá? Porque, né? Vamos lá. Pode falar, que eu vou passar. A todos os nossos surdos de Telêmaco e também da região, contem com o site Oberecando para entrevistas com seus responsáveis, também instituições aonde vocês estão compondo. O mínimo que o site Oberecando pode fazer é agradecê-los ao máximo por tanta contribuição que vocês dão à sociedade. Professora, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu te agradeço. Obrigado. E espero que a senhora seja muito reconhecida, tal qual a Alegria. Gente, a professora Neoli, ela é assim, de baixa estatura, igual a mim, né? Mas se torna gigante nos eventos, gente, gigante. Porque ela faz algo maravilhoso, que é dar voz a muitas e muitas e muitas pessoas. Muito obrigado por isso, viu? Eu que agradeço. Obrigado, tá? Vamos dar um tchau lá? Tchau, gente! I love you. Isso aí!